Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção da atividade que eu deixei na aula anterior. Número 1. Uma estrada, ao ser representada no mapa de escala 1:500.000, possui no mapa uma distância de 12 centímetros. Qual a distância real em metros? Então, eu tenho a distância no mapa e tenho a escala. Eu preciso saber a distância real. Lembrando que a distância real é a distância no mapa vezes a escala. Distância real é igual a 12 vezes 500.000. 12 vezes 500.000 está dando 6 milhões de centímetros. Eu quero saber em metros. Eu vou dividir por 100, 6 milhões. Então, eu vou ter 60.000 metros. A distância real é 60.000 metros. Número 2. No mapa da região metropolitana de Curitiba, na escala 1:250.000, uma das pistas da rodovia BR-116 aparece desenhada com 2 centímetros de comprimento no mapa. Qual é o comprimento real da rodovia? De novo, me pede a distância real. Eu tenho a distância no mapa, que é 2 centímetros, e tenho a escala, que é 250.000. Para eu fazer este cálculo, eu vou pegar 2 centímetros vezes 250.000. 2 vezes 250.000 está dando 500.000 centímetros, que convertido para metros são 5.000 metros. Número 3. Um estudante, ao analisar um mapa de escala 1:25 milhões, verificou com sua régua que a distância entre uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, era 8 centímetros. Qual a distância real em metros entre estas duas cidades? Então, eu tenho a distância no mapa e eu tenho a escala. Eu quero saber a distância real em metros. Eu vou fazer a distância no mapa vezes a escala. A distância, 8 vezes 25 milhões, que vai me dar uma distância de 200 milhões, que convertida para metros me dá uma distância de 2 milhões. Gente, esses valores, essas contas são valores hipotéticos, tá? É só para a gente entender e aprender a calcular escala, a calcular a distância real em um mapa, tá bem? Número 4. Um mapa de escala 1:300.000 apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a distância em metros desses dois pontos é: letra A, 30.000 metros, letra B, 45.000 metros, letra C, 75.000 metros, ou letra D, 90.000 metros. Bom, para a gente conseguir resolver essa questão, nós vamos ter que fazer o cálculo para achar a distância real, que é o que está pedindo, a distância em metros. Nós temos uma distância no mapa de 15 centímetros e temos a escala. Então, nós vamos fazer a distância no mapa vezes a escala. 15 centímetros vezes 300.000. A distância real será 4.500.000 centímetros. Mas veja bem, gente, está pedindo em metros. Então, eu vou dividir este valor por 100 ou vou voltar 2 casas para a direita, o que vai me dar um resultado de 45.000 metros. Então, a nossa resposta é a letra B. Número 5. Considere 2 mapas do Brasil, sendo que o mapa A tem escala de 1:10 milhões e o mapa B, escala de 1:50 milhões. Assinale a alternativa correta. Os 2 mapas apresentam a mesma riqueza de detalhes na letra A. Letra B, o mapa A apresenta menor riqueza de detalhes que o mapa B. Vamos analisar a letra A primeiro. Os 2 mapas apresentam a mesma riqueza de detalhes. Não, a gente percebe que o mapa A escala dele é maior em relação ao mapa B. O mapa D, a escala é menor. Lembra, o denominador menor, escala maior. Denominador maior, escala menor. Então, o mapa A tem uma escala maior em relação ao mapa B.
o mapa A apresenta menor riqueza de detalhes que o mapa B. Vamos lá, se o mapa A tem uma escala maior, maior escala é maior riqueza de detalhes, né? Então, está errada. Letra C. O mapa A apresenta maior riqueza de detalhes que o mapa B. Correto. Lembra, gente, escala maior, menor área representada e maior riqueza de detalhes. Então, a nossa questão é a letra C. Vamos analisar a letra D e entender por que ela está errada. O mapa B apresenta maior riqueza de detalhes por possuir uma escala grande em relação ao mapa A. Não, a escala do mapa B é uma escala menor que a escala do mapa A. Pessoal, em relação à escala, se ficar com dúvidas ainda, assistam de novo a videoaula. Olhem no livro também, tá bom? Agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo direto do livro. Deem uma pausa aí no vídeo para vocês pegarem o livro a partir da página 60. Nós já entendemos que quais são os elementos de um mapa, entendemos qual a importância desses elementos e como fazer a leitura de um mapa. Agora nós vamos entender sobre os tipos de mapas. Como assim tipos de mapas? Nós já sabemos que o mapa ele surgiu da necessidade de representar um fenômeno, da necessidade de representar uma informação, né? E essa informação e esse fenômeno vai ser representado de determinada maneira, cada um à sua forma. Assim, nós vamos ter os mapas temáticos. Cada mapa terá um tema. Como assim? Vamos usar como exemplo esse mapa aqui da América do Sul. Deixa eu só grifar aqui uma informação importante para vocês. Diferentes tipos de mapas evidenciam os mais variados fenômenos do espaço geográfico. Dependendo do que pretendem comunicar, os mapas podem ter formatos, escalas, cores, legendas e projeções cartográficas diferentes. Esses recursos servem para transmitir ao leitor informações visuais e objetivas de determinado tema. Então, os mapas temáticos, gente, eles vão nos trazer um tema específico, um assunto específico, um fenômeno específico, uma informação específica. Como assim? Mapa político. Quando a gente analisa este mapa político da América do Sul, o que a gente consegue observar nesse mapa? Nós vemos os países, né? Vemos suas respectivas capitais e nós vemos qual oceano banha estes países. Nós conseguimos perceber também, ter uma ideia da dimensão desses territórios. A gente pode perceber aqui que o Brasil possui uma maior dimensão em relação aos países da América do Sul, e depois está a Argentina, segunda maior dimensão territorial em relação aos países da América do Sul. Nós podemos perceber também as fronteiras desses países. Por exemplo, através da análise deste mapa aqui, da América do Sul político, nós percebemos que o Brasil não faz fronteira com o Equador e com o Chile. Agora, ele faz fronteira com todos os outros países da América do Sul, com exceção destes dois, Chile e Equador. Então, gente, o mapa temático é de acordo com aquilo que a gente quer representar, de acordo com aquilo que a gente quer observar. Um outro exemplo de mapa temático é o mapa histórico. O mapa histórico, pessoal, ele é extremamente importante porque o mapa histórico ele vai trazer representações de fenômenos que acontecem no espaço geográfico. E esse espaço geográfico está em constante movimento, em constante mudança. Ele não é estático. Então, através do mapa histórico, a gente pode perceber como que os fenômenos se organizavam no espaço geográfico em um determinado período e a mudança destes fenômenos. Então, o mapa histórico vai retratar fenômenos acontecidos no passado. Representa acontecimentos importantes de determinados períodos
e mostra como as pessoas de determinada época entendiam e se apropriavam do espaço geográfico. Observem este mapa, observem a elaboração deste mapa. É um mapa elaborado em 1634. Então, a gente pode perceber que há uma diferença no modelo, na forma como esse mapa ele está elaborado. Além do mapa político, mapa histórico, nós temos outros tipos de mapas temáticos também. São vários, gente. A gente pode ter mapa de população, mapa de fenômenos naturais, como o clima, mapa de hidrografia, mapa de relevo, mapa de vegetação. A gente pode ter mapas para representar diferentes fenômenos e diferentes informações, tá? Nesse mapa físico, vamos analisar. O que a gente consegue perceber analisando esse mapa da África? A altitude, a hipossometria, né? A altitude dos terrenos no continente africano. Vamos fazer uma análise? Primeiro, nós vamos olhar a legenda, né? Vamos observar. A cor mais avermelhada são as maiores altitudes. A cor que vai clareando até chegar no verde vai diminuindo as altitudes em relação ao nível do mar. Nós temos o símbolo do pico e o símbolo do vulcão. O pico é um triângulo preto e o vulcão um triângulo vermelho. Vamos verificar aqui. Então, a gente consegue perceber onde estão as cadeias montanhosas, onde que estão as montanhas, né? A gente consegue perceber também o nome de alguns lagos, por exemplo, o Lago Chad. Nós conseguimos perceber também o nome de alguns rios, né? Alguns montes, o deserto, né, de Kalahari, da Namíbia, o deserto do Saara também, né? Então, o mapa físico vai nos trazer informação, gente, em relação aos aspectos físicos de determinado local. O mapa hipossométrico é em relação à altitude, se comparada ao nível do mar. São as regiões mais altas e as regiões mais baixas. Então, o mapa físico ele apresenta características físicas do lugar retratado, ou seja, os diversos aspectos da natureza observados no espaço, o relevo, a altitude, os tipos de solo ou rochas encontrados, o clima, a vegetação, como eu falei para vocês, e se enquadra dentro dos mapas temáticos. Estes mapas podem ainda representar características referentes ao clima, as correntes marítimas de uma área do planeta ou de sua totalidade. Então, a gente pode perceber isso. Esses diferentes tipos de mapas trazendo diferentes informações e fenômenos para a gente. E cada mapa ele vai ter a sua elaboração. Cada fenômeno, cada informação vai ser representada de uma maneira. Os mapas, né, gente, eles são a representação dos fenômenos em mapas é uma representação muito antiga. Mas, atualmente, os mapas que eram representados em papel, agora a gente pode ter acesso a eles em formato digital. Então, antigamente, a gente tinha acesso a mapa somente em papel, né? Ele impresso no papel. Agora, a gente pode ter acesso a esses mapas em formato digital, através de computadores, através de celulares ou tablets. Geralmente, os mapas, gente, digitais, nesse formato, né, eles são mais interativos. Tá bem? Para que servem os mapas? Vamos entender? Os mapas nos permitem observar a distribuição dos recursos sobre a superfície terrestre, como representações sobre a produção mundial de petróleo, a localização de reservas de minério ou de manganês no Brasil, as principais indústrias do mundo ou de determinados países. Os mapas, gente, eles servem para trazer para a gente
diversas informações e variadas informações sobre diversos fenômenos que ocorrem na superfície. Fenômenos ligados a fatores sociais, né, à sociedade, ou fenômenos ligados a fatores naturais. Então, o mapa ele vai trazer diferentes informações vai nos apresentar também a dimensão destas informações. Então, os mapas, eles também são importantíssimos, né? Além de nos apresentar todas essas informações, eles são importantíssimos para a orientação e para a localização. Eles podem também mostrar as desigualdades sociais no espaço, as desigualdades regionais e internacionais em relação ao acesso da população à educação, à saúde, aos serviços ligados à infraestrutura, por exemplo. Os mapas, então, eles trazem informações variadas e nos mostra como que esses fenômenos eles estão distribuídos. Por exemplo, vamos analisar este mapa aqui do Brasil, acesso à internet de 2013. Vamos ver a legenda, domicílios com acesso à internet. Através dessa legenda, a gente consegue perceber quais estados do Brasil possuem maior acesso à internet, quais estados do Brasil têm mais pessoas com acesso à internet. Vamos analisar. Mais claro na legenda, né, são os estados com menor acesso à internet, que possuem um número de domicílios menor, um número de domicílios com menor acesso à internet. A gente percebe, por exemplo, que esses estados são Maranhão e Piauí, na região Nordeste. Agora, vamos analisar quais estados possuem um número de domicílios com maior acesso à internet. A gente observa que esses estados são Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, são estados que estão localizados na região Sudeste e na região Sul. E o globo terrestre? Para que o globo terrestre serve, gente? Qual que é a importância do globo terrestre? O globo, gente, é uma representação mais próxima da forma da Terra. Quando a gente tem essa representação do globo, a gente consegue visualizar melhor a distribuição das áreas e dos países na superfície terrestre do que um mapa mundi. Por exemplo, tem um exemplo claro aqui. Quando a gente quer por exemplo, se alguém quiser viajar, né, do Brasil ao Japão, tem-se a ideia que tem que se direcionar a leste. Observem, saem do Brasil e vai em direção a leste. Porém, quando a gente observa o globo com atenção, a gente percebe que o inverso também pode ser feito. Ou seja, a gente pode partir em direção ao oeste, que a gente também chega ao Japão. Ou seja, o inverso pode ser feito e atravessar o Oceano Pacífico a oeste. Quando a gente olha o mapa mundi tradicional, que tem como centro o meridiano de Greenwich, temos a impressão que o caminho para se ir do Canadá até a Rússia é seguir a leste, atravessando o Oceano Atlântico. Mas num globo, notaremos que esse é o caminho mais longo. Então, gente, o globo, ele nos permite ter uma ideia melhor das direções, de qual é o melhor caminho, né? Qual é o melhor rumo para pegar, para seguir, se a gente quiser viajar de um país a outro. O globo ele é uma representação mais próxima da forma da Terra, uma representação mais esférica, né? Vamos dizer assim. Outras representações do espaço geográfico. Bom, vimos que o mapa é uma forma de representar o espaço geográfico. Mas antes mesmo, gente, do desenvolvimento da escrita, né, os seres humanos, eles já representavam, eles já representavam o espaço geográfico por meio de símbolos e por meio de desenhos. Claro que essas representações, elas não são claras, elas não nos dão
a informação precisa, a informação exata, como a gente pode observar nessa pintura rupestre. O desenho ele é nítido, mas a mensagem ela não é clara. A gente não tem certeza de qual mensagem essa imagem ela quer nos passar. Por isso, gente, que as representações do espaço geográfico passaram a conter alguns códigos e convenções fundamentais para que a sua leitura não ficasse restrita a um pequeno grupo. Por isso que essas representações agora elas são convencionadas, ou seja, todo mundo que pegar um mapa, todo mundo que pegar uma representação do espaço geográfico vai entender a mensagem que essa representação quer nos passar. Assim, né, além do mapa, nós vamos ter outras representações espaciais importantes no estudo da geografia, que vai nos permitir conhecer características do mundo ou de um país em particular. Por que essas representações elas vão se diferenciar dos mapas? Porque elas não contêm todos os elementos de um mapa. Por exemplo, muitas não contêm escala, muitas não contêm orientação. Então, elas não contêm esses elementos, mas permitem, né, a compreensão de determinados fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Apesar de não ter os elementos de um mapa, essas outras representações permitem a compreensão de determinados fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Vamos conhecer algumas. E elas também podem ser representadas de forma bidimensional ou tridimensional. Bidimensional são duas dimensões, altura e largura, e tridimensional, três dimensões. Altura, largura e profundidade. As representações bidimensionais do espaço geográfico. O croquis, gente. O que é o croquis? O croquis é uma representação, é um desenho feito à mão. Ele não traz as medidas exatas. O croquis, gente, ele é muito utilizado na moda, inclusive. O croquis, ele pode ser um esboço de um mapa. A elaboração dele não tem que ser precisa. As medidas não têm que ser exatas. Apesar dessas medidas não serem exatas, eles nos dão uma ideia, né, do que quer apresentar. Aqui nós temos um croquis do Palácio da Alvorada, tá vendo? E nós temos um croquis da área da bacia hidrográfica do Rio Piranga. Então, essas dimensões aqui, essas proporções, gente, elas não são exatas. Por isso que nesses croquis não tem a escala. Então, não dá uma proporção exata do tamanho real para o tamanho que está sendo representado no mapa, no croquis, né? Então, vamos definir aqui o que é croquis. Um croquis, gente, na geografia ou cartografia, é um desenho feito à mão de uma determinada paisagem de uma área qualquer. É também um esboço de um mapa. Então, como eu falei para vocês, sua elaboração não é precisa nas distâncias, na legenda, no uso das coordenadas, como a de um mapa. De um mapa, gente, essas informações são precisas, né? O mapa ele precisa ter essas informações de forma clara. Dessa forma, embora sejam representações do espaço geográfico e nos permitam visualizar determinadas paisagens, precisamos de outros elementos para localizá-los, ou seja, somente a partir dessas informações a gente não consegue localizar, né? A gente precisa de outros elementos. Um cartograma, o que é um cartograma? Vamos analisar aqui. O cartograma, gente, ele não segue o contorno exato do que ele quer representar. O cartograma, ele não apresenta nem a escala e nem segue as coordenadas geográficas. O cartograma, ele representa uma mensagem, uma informação, e essa informação é proporcional. Vamos entender como isso funciona. Brasil, população de mulheres de 2010. Vamos analisar aqui o estado do Amazonas, na região norte, e o estado de São Paulo, na região sudeste.
Se a gente pegar um mapa do Brasil e olhar o tamanho dos estados, nós vamos ver que o estado de São Paulo, a extensão territorial é menor que a extensão territorial do Amazonas. Só que aqui o estado do Amazonas está menor que São Paulo. Por quê? Porque o cartograma ele traz a representação de acordo com a dimensão, ou seja, a gente pode perceber que o estado de São Paulo é o estado que possui uma maior população de mulheres em relação aos demais estados, principalmente em relação ao estado do Amazonas. Se a gente pegar aqui esse mapa, esse cartograma, né, essa imagem, a gente percebe que o estado do Acre, estado de Roraima, estado do Amapá, são os estados que possuem uma melhor população, uma menor população de mulheres. Então, o cartograma, gente, a função dele é mostrar a distribuição de um fenômeno e não retratar fielmente as dimensões do espaço representado. Então, ele pode distorcer o formato ou o tamanho de uma área. A anamorfose, ela é considerada um tipo de cartograma. Esse mapa aqui é uma anamorfose. Na anamorfose também há uma distorção da dimensão. O intuito da anamorfose é representar um fenômeno. Vamos analisar este mapa. Mundo Destino dos Refugiados 2016. Observem aqui o continente americano, América do Sul, América Central e América do Norte. De acordo com a análise dessa imagem, o que a gente percebe? Que o continente americano não é um dos destinos principais dos refugiados. O destino desses refugiados é países europeus e alguns países asiáticos, né? Então, a anamorfose é uma técnica artística e geométrica utilizada em vários campos e que mostra mapas distorcidos ou reformatados. As áreas representadas são desenhadas com outras dimensões ou formas diferentes. Então, com essas distorções, procura-se o quê? Evidenciar algum fenômeno, como eu falei para vocês. Vamos finalizar, então, gente, essa aula. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade sobre esses tipos de representações. Agora, nós vimos as representações bidimensionais. O mapa também é uma representação bidimensional. Nós vamos entender representações tridimensionais, perfil topográfico também, na próxima aula. Gente, faça anotações, tá? Eu grifei aqui no livro algumas informações mais importantes. Copiem no caderno. Como atividades, vocês vão fazer os exercícios no livro de Geografia, página 63 e página 67. Façam com muita atenção, tá, gente? É muita informação e, como eu falei, se for preciso, anotem as informações principais no caderno. Boa aula para vocês, bons estudos, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.